pessoal, tudo bom? Professora Carla aqui. Vamos continuar então nossas aulinhas sobre orientação a objetos em Java. A gente já fez uma introduçãozinha rápida, sem considerar ainda a implementação, só utilizando mesmo a lógica, né? Sem falar ainda de Java, mas a lógica por trás da orientação a objetos. Fizemos com o exemplo de um jogo de xadrez, né? Mesmo quem não sabe jogar deve ter uma noçãozinha básica de que as peças são diferentes, tem tipos diferentes de peças, né? Tem movimentos diferentes. E aí a gente começou a fazer essa aulinha aqui, que eu estou separando em alguns vídeos, falando sobre conceitos, né? Esse vídeo agora eu vou falar mais sobre modelagem e no próximo eu vou falar um pouco mais sobre a implementação em Java, tá? Então, só revisando rapidamente, né? A gente passou aqui pela parte dos conceitos, falamos que a programação orientada é um novo paradigma, né? Um novo modelo de programação, muito mais moderno, né? Muito mais próximo do mundo real, tem todo esse lance dessa conexão mais próxima com o mundo real. Nós temos também os conceitos principais da orientação a objetos, que são bem simples, né? Assim, as classes são os tipos de dados, né? É o modelo que a gente vai utilizar para definir, agrupar, né, objetos do mesmo tipo. Então, por exemplo, nós temos o tipo peão no jogo xadrez, nós temos o tipo cavalo, nós temos o tipo rainha, que define um tipo de peças possíveis com características físicas, né? Com movimentações específicas. E aí a gente vai ter os atributos que definem essas características, né? Cor, porte, raça, idade, são várias coisas que são referentes às características dos objetos daquela classe em específico, né? Que vai agrupar aquela classe, então elas vão ter atributos, possíveis atributos comuns, né? Não os valores dos atributos, mas os atributos mesmos, né? A raça, o porte, a idade, nós estamos falando de cachorro, né? Nós temos, por exemplo, se eu falasse de uma classe computador, que é o tipo computador, o computador, o que ele tem de atributos? Ele tem memória, ele tem processamento, ele tem marca do processador, ele tem placa de vídeo, tem várias coisas que são atributos, e aí para diferenciar um objeto computador de outro, eu vou ter valores diferentes para essas características. Esse objeto computador aqui, ele tem uma memória de 2 gigabytes, esse aqui tem uma de 8 gigabytes, então são dois objetos do tipo computador com valores e atributos diferentes, né? Mas eles são da mesma classe. Aí nós temos também o conceito de métodos, né, que já são os comportamentos, né, as ações possíveis de todos os objetos daquela classe. Então, se a classe é cachorro, os métodos possíveis são latir, andar, pular. Se a classe é pessoa, os métodos são andar, trabalhar, falar. Né? Se a classe que nós estamos falando é da peça do peão, né, do peão, se movimentar duas casas para frente no início ou uma casa durante o jogo. Então, cada classe vai ter seus métodos específicos, né, definindo os comportamentos possíveis para os objetos daquela classe, né. E aí, por fim, nós temos o outro conceito que são os objetos, né, que são os exemplos daquela classe, né. Então, a classe cachorro, ela define geralzão, assim, o modelo, o que que é um cachorro no mundo real, né. Então aí, o nível de detalhe, quem vai colocar, a abstração, né, nós vimos isso em programação 1, a abstração, se eu vou deixar uma abstração mais alta, ou seja, focando no que é essencial, cachorro porte, tamanho, não, porte, tamanho, porte, idade, nome e ele late e come. Então, isso é o meu objeto o que eu abstraí do cachorro no mundo real para o meu mundo computacional, eu disse que o cachorro é só isso, né? E aí depende da sua abstração, mas aí quando eu tenho os objetos, por exemplo, Totó e a Bela, que são dois objetos do tipo cachorro, aí eles vão ter os valores específicos de porte médio, grande, eles vão poder andar, vão poder comer, eles são realmente os exemplos, aquilo que a gente trabalha, que se joga, né, no jogo de xadrez ou que interage no mundo real, o que vai interagir no nosso mundo computacional são os objetos, eles é que representam os objetos do mundo real. Então a gente fala que eles são exemplos ou instâncias daquela classe. Então isso foi uma revisãozinha rápida do último vídeo, né? Então a gente vai passar agora para a parte da modelagem. Por que a modelagem é importante? Porque quando a gente fala de orientação a objetos, a gente precisa estabelecer uma linguagem comum para a gente representar essas classes, esses atributos, essa modelagem, e esses métodos, né? E a modelagem que se usa, ela já é uma modelagem padronizada no mundo inteiro. E é muito simples, ela é muito simples.
A gente tem na engenharia de software, né, vocês aqui veem programação de uma forma um pouquinho mais superficial, mas na engenharia de software, quando a gente vai fazer um software grande para um hospital, para um banco, para uma empresa grande, a gente tem que fazer engenharia de software. Assim como tem engenharia para construir uma casa, tem uma engenharia para construir um software, né? E essa engenharia ela tem as suas etapas, que vocês vão ver, vocês provavelmente vão identificar que os 4 passos de polia que a gente viu lá em programação 1, eles vão encaixar nessa engenharia de software, mas de uma forma muito mais simplificada. Então, isso aqui são os passos da engenharia de software, né? Então, esse rosinha aqui, definição de requisitos e análise, é o que a gente chama de domínio de problema. É o que? A compreensão do problema. É o que a gente viu em programação 1, compreensão do problema. É que é quando a gente vê o que a gente precisa fazer, quais são os requisitos da pessoa que está pedindo o software, né, que está contratando o software, a gente vai fazer uma análise em cima desses requisitos para saber como esses requisitos se relacionam e tal. E aí, depois que a gente entendeu muito bem o projeto, o problema, a gente vai fazer a parte do projeto. O projeto, vocês podem perceber que é o segundo passo de polia, que é elaborar o passo a passo, né, fazer o algoritmo para o meu programa. Então, esse é o projeto. A implementação é quando a gente vai executar, realmente a gente vai implementar e vai executar esse sistema. Então, é o terceiro passo de polia. E o teste e implantação, que são, na verdade, podem ser similares ou podem ser separados. Quando o sistema é maior, eu tenho que testá-lo onde eu estou fazendo. Por exemplo, eu estou fazendo na empresa de software. Eu testo. A implantação é quando eu pego esse sistema e levo para a empresa do cliente, né, para aquele banco, para aquele hospital e implanto lá, nos softwares que tem lá, com os softwares que tem lá, com os computadores que tem lá. Isso é implantação, porque aí podem gerar novos erros, né, novas necessidades de testes. E aí a gente fala que o rosinha, definição de requisitos e análise é o domínio do problema, é quando a gente está só compreendendo o problema, e quando a gente passa para o segundo passo de polia, que aqui eu estou escrevendo de uma forma mais técnica, né, na engenharia de software, que é o projeto, a gente já está no domínio da solução. E todos eles, o resto dos passos, né, dos outros passos de polias, né, o algoritmo, a execução e a verificação no final, todos eles são domínio da solução. Então aqui é os 4 passos de polia, só que de uma forma um pouquinho mais técnica dentro do conceito, né, de engenharia de software. E aí, quando a gente vai trabalhar com sistemas de orientação a objetos, a gente vai trabalhar com eles no nível do projeto, que é quando a gente vai elaborar o nosso plano, né? Nossa, antes de implementar, a gente vai, por isso que está mais verdinho, esse verdinho escuro é onde a gente vai fazer a modelagem para trabalhar com o sistema orientado a objetos. Então a gente pensa nessa modelagem primeiro, antes de criar o sistema. E essa modelagem ela é feita de uma forma que ela é independente da linguagem que eu vou utilizar. Tá? Tem uma linguagem específica, né, que na verdade é só um padrãozinho para a gente desenhar esse projeto, mas ela é independente da linguagem de programação. Eu posso fazer esse projeto em Java, em C++, em Smalltalk, são várias linguagens que permitem orientação a objetos, né? Então isso aqui é só para vocês entenderem onde é que a gente entra com essa modelagem do sistema orientado a objetos. E aí, para a gente fazer essa modelagem, a gente vai ter que ter algumas regrinhas e uma linguagem específica. É uma linguagem, é um conjunto de padrões assim para fazer essa preparação do meu sistema em orientação a objetos. Mas antes, conceitos básicos que a gente vai precisar fazer, né? A gente vai ter, nas atividades da modelagem, a gente vai primeiro ter que entender quais são os objetos que estão envolvidos no domínio do meu problema. Por exemplo, eu estou fazendo um sistema de um canil. Então, obviamente, você vai pensar em cachorros, ou gatos, ou animais, né, que são os objetos do seu sistema. E você vai ter que criar espaços, né, organizar, eu tenho que fazer um sisteminha para organizar a entrada e saída desses animais, as doações, não sei. Então você vai ter que entender quais são os objetos que são os mais importantes, aí aquele conceito de abstração, é focar no que é mais importante, né, para aquele sistema. E aí você vai ter que entender como esses objetos se comunicam no mundo real. Então, tipo assim, os cachorros eles se agrupam e eu coloco ele em canis separados por raça, tamanho, idade. Eu coloco esses objetos, eles interagem. Eu tenho que separar os gatos dos cachorros. Ou tenho pessoas atendentes no meu canil que vão ter que lidar com a entrada desses cachorros. Então você tem que entender como é que esses objetos, no mundo real ainda, né, se comunicam. E aí você vai projetar a forma como é que você pode trazer do mundo real aqueles objetos, cachorro, gato, pessoa, atendente, visitante, seja lá o que for. Como é que a gente vai poder trazer eles para o mundo computacional?
Ainda não vou implementar, mas eu preciso pensar na forma que eles vão ser implementados, ou seja, como é que vão ser as minhas classes, quais são as minhas características, os meus atributos das classes, quais são os métodos dessas classes, os comportamentos possíveis dos meus objetos, etc e tal. Então, um cachorro no canil, talvez eu não precise implementar que ele late, porque ele vai latir mesmo, mas eu vou abstrair essa parte dele late, mas eu vou ter que colocar que ele come, porque no canil eu preciso manter aquele cachorro e tal, etc e tal. Então, comer é um atributo, é um comportamento possível desse cachorro, essa implementação desse cachorro do mundo real para o mundo computacional, que é esse sistema de canil, tá? E aí vem, para essa modelagem, vem essa UML, que nada, é bem simplesinha. A UML, na verdade, ela é a linguagem de modelagem unificada, né? O UML vem de Unified Modeling Language. Então, ela é uma linguagem que cria vários sistemas de códigos, sistemas para a gente fazer essa modelagem. E ela tem vários diagramas. Mas para a gente aqui, a gente só vai usar um diagrama, que é o diagrama de classe. Ele é bem simplesinho, vocês vão ver que ele é muito tranquilo para fazer isso, tá? Mas só falando um pouquinho da UML, né, que ela é uma linguagem padrão, linguagem que a gente fala é linguagem de programação. Ela é um conjunto de sistemas, assim, um conjunto de padrões para a gente fazer, para encorajar as pessoas, né, os desenvolvedores de sistema, a modelar seus sistemas de software antes de construí-lo, né, porque é aquela lance, se a gente não faz o passo a passo, a gente não pensa direito no passo a passo, a gente não pensa no algoritmo, a chance do meu sistema não ser efetivo e eficiente é muito grande. A gente precisa pensar antes de fazer a implementação e a execução. Então a OML, por ser muito simples, ela teve uma adoção muito rápida e muito difundida no mundo inteiro, todo mundo entende esse padrãozinho da OML, né? Todo mundo trabalha com o desenvolvimento de softwares. E ela se tornou, então, um modo padrão para a gente desenhar diagramas de projetos orientados a objetos. Justamente por causa dessa simplicidade e por causa da facilidade que é você modelar um sistema utilizando a OML. E ela é projetada para ser completamente independente do processo do software. O que é isso? Significa que eu não vou colocar nela, eu não preciso colocar nela detalhes da linguagem específica, eu não vou pensar, como eu falei, eu posso fazer um projeto de um sistema de computação na OML sem nem saber qual linguagem que vai implementar, eu só vou saber que ela é uma linguagem que tem orientação a objetos, mas fora isso pode ser uma outra linguagem, porque esse passo de implementação ele é outro. A modelagem ela é completamente independente do processo do desenvolvimento do software em si. E ela é uma linguagem padrão para especificar, visualizar, documentar e construir componentes de um sistema de informação. O que é isso? Se no caso de sistema de informação orientado a objetos, é uma forma de você especificar suas classes, visualizar suas classes, documentar quais classes você está usando e construir essas classes, né, na modelagem de uma forma que você consiga organizar o seu sistema e você consegue ver erros de lógica, principalmente, ainda na modelagem, que se você não fizesse, você teria muita dificuldade de encontrar diretamente no software. Então, ela é muito importante para fazer essa modelagem. E aí eu vou mostrar para vocês como é simples, né, para a gente fazer esse diagrama de classe. A gente vai usar aqui só o diagrama de classe da OML, né? Tem outros, mas para a gente não vai ser necessário nesse momento. Para a gente fazer um diagrama de classes, a gente precisa definir a classe. Por exemplo, classe cachorro. O nome da classe é cachorro. Aí eu vou colocar, na segunda eu vou pegar um retângulo, dividi-lo em 3 partes, um é o nome da classe, a segunda parte são os atributos da classe, aquela que define as características, né? E os métodos da classe, que são aquelas que definem as ações e os comportamentos possíveis para a gente, os objetos dessa classe, né? Então, por exemplo, classe cachorro, a visibilidade aqui a gente vai falar depois, né, que é o público, o private, o protected, mas eu vou explicar um pouquinho mais disso mais pra frente um pouquinho, tá? Aguenta a mão aí. Então, por exemplo, eu colocaria public, nome do atributo, porte do tipo literal, literal, string no caso. Eu posso colocar mais abrangente, literal seria abrangente, né? O string eu já estou focando mais em Java. Então, eu vou colocar um tipo, eu posso colocar inteiro mesmo, posso colocar int também. Aí outra, idade, por exemplo, público, idade, 2 pontos, int ou inteiro, né? E se eu quiser, eu posso colocar um valor default, que é o valor inicial, por exemplo. Um cachorro, normalmente, eu coloco 0 de idades e o valor default dele, que ele, né, o cachorro bebê, não acabou de nascer, não tem nenhum ano ainda, é o valor default, mas depois, quando eu pegar esse dado, eu vou poder atualizar esse valor. O porte, por exemplo, poderia ser o porte pequeno, porque a maioria dos cachorros que chegam no meu canil são do porte pequeno. Aí eu deixo o valor default como pequeno, mas depois se eu precisar mudar, eu mudo para médio ou para grande, né? E aí aqui é a mesma coisa, eu coloco a visibilidade, aí depois a gente vai falar sobre isso, como eu falei, público, latir, e se tiver a lista de argumentos, e aí vocês vão ver que aqui, ó,
É os métodos que a gente já aprendeu, só que os métodos agora eles vão ter uma funcionalidade a mais. Eles vão definir, além deles fazerem aqueles procedimentos, né, serem subprogramas com entrada, processamento e saída, eles também podem definir, né, nesse caso, eles vão definir comportamentos possíveis para aquela classe específica. Por exemplo, latir, comer, e se tiver necessidade de algum argumento, a gente pode colocar também. E aí também, 2 pontos, o tipo de retorno. Vocês podem ver que isso aqui ela é parecido até com o Visual G, né? A forma como a gente escreve aqui. A gente já pode escrever o tipo em português mesmo, colocar aqui 2 pontos, o tipo inteiro, real, literal, não tem problema, tá? Porque isso aqui é só modelagem, não vai passar por um sistema de compilação e tal. Mas é só para a gente entender como é que a gente vai fazer. E aí, a gente também pode colocar já em Java. Se você já quiser escrever o tipo em Java, tá tranquilo também, pode fazer. Olha aqui um exemplo. Essa classe peão que eu fiz, né? Aqui eu coloquei o classe peão no jogo de xadrez, aí tem os atributos, tem os métodos. Então, no de atributo eu coloquei cor e número, né? O peão ele tem a sua cor, preto, branca, e ele tem um número, porque são 8 peões de cada lado, né? Então, para eu trazer do mundo real, eu só pegaria os peões, né? Eu pego esse que é o primeiro peão, esse que é o segundo peão. Mas no mundo computacional eu não posso pegar nas coisas, então eu vou precisar dizer que esse aqui é o peão preto número 1, esse aqui é o peão preto número 2, e etc e tal. E aí eu faço um métodozinho que é mover esse peão. Então esse tipo, peão, ele está definindo, né, que os meus peões do mundo real no meu mundo computacional, eles podem ter cor e número e eles podem se mover. E aí depois eu vou definir o que esse mover significa. Então esse aqui é um exemplo de uma classe. Não percebam que é muito simples, né? Que eu coloco o nome da classe, os atributos da classe e os métodos da classe. Esse menos e mais aqui é o que a gente falou agora da visibilidade. Então, por padrão, vocês podem, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas por padrão, os atributos são private e os métodos são público, por padrão, tá? Pode ter atributos com atributos diferentes, com visibilidades diferentes, pode, e pode ter métodos com visibilidade diferente do público, pode também, tá? Mas por padrão, essa aí é uma lei de encapsulamento, vai falar mais sobre isso depois, a gente vai colocar os atributos como private e os métodos como público. E aí aqui seria um diagrama de classe, né? Como esse aqui, como eu falei, isso aqui é tudo que a gente vai aprender por agora. Nesse diagrama de classes, eu vou ter, cada um dos meus arquivos vai ser uma classe. Então essa aqui é a classe principal, é onde a gente já tinha feito até agora. Então todos os nossos programinhas que a gente fez até esse momento são classes principais. Eles têm a main e eles não têm atributos. A classe principal não tem atributo. Então eu deixo lá, o programa em si, ele também é uma classe. E aí eu vou definir outras classes e cada classe vai estar em um arquivo, né? Então eu vou ter o arquivo peão, que vai definir o tipo peão, e vou ter o arquivo torre, que vai definir o tipo torre. Então isso é só para vocês terem noção desse começo de modelagem, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas ligações, essas setinhas aqui que vão ligar uma classe com a outra. Também eu vou ter algumas coisas, a gente vai falar sobre relacionamento de classe, mas nas aulas seguintes. Mas é só para vocês terem uma ideia geral de que se eu fosse fazer um joguinho de xadrez, aqui até aqui, só com o peão e com torre, eu faria a modelagem desse sistema, dessa forma. Nada de muito difícil. Eu sei que para a gente passar agora para a implementação é um pouquinho, né, para vocês entenderem como é que é a implementação é um pouquinho mais difícil, porque vocês não viram essa parte da concretude dessa modelagem ainda. Mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, por agora é só. Eu volto no próximo vídeo falando da implementação desse sisteminha do jogo de xadrez, tá bom, pessoal? Então, até mais.